A Bíblia nos mostra que conhecer não é o bastante. Mas se nós conhecemos pouco e o pouco que conhecemos praticarmos, então nós seremos verdadeiramente transmissores daquilo que Jesus propôs para nós. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas de Lis, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém.
dia, Shalom! Sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal A TV da Gente, com mais um episódio do programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o levita Fernandes, do Ministério Apostólico Betel Sede. Que Deus continue, Fernando, te abençoando. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Quero agradecer também a Cofidez, através da Bel Rocha, e a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. Que Deus continue, meus amados, abençoando a vida de vocês. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira e do presbítero e vereador Feitosa. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero pedir também a vocês que nos acompanham, que nos seguem no Conectados em Fé, que nos assiste, para nos seguir também nas redes sociais. Missionária Yara Mesquita, no YouTube e no Instagram. Conectados em Fé, no Instagram. E olha, gente, não esquece de se inscrever aqui no YouTube, no canal ATV da Gente, e de ativar as notificações para assistir toda a nossa programação. E está no ar o programa Conectados em Fé. Chega a vinheta. Estamos de volta em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tema desta manhã de sexta-feira maravilhosa é a crise do amor na era da iniquidade. Esse ensinamento bíblico transcende o aspecto puramente religioso e serve como um profundo diagnóstico sociológico da humanidade. Em um mundo onde o egoísmo, a desonestidade e a desvalorização da vida parecem ditar o ritmo das relações sociais, sentimentos essenciais como a empatia e a compaixão entram em colapso. Compreender esse fenômeno exige analisar a iniquidade como um estilo de vida e o consequente adoecimento das relações humanas. A iniquidade, diferentemente de um erro ocasional, caracteriza-se pela prática habitual do mal e pelo desprezo pelas leis divinas e morais. Quando a sociedade normaliza a corrupção, a violência, a ganância e a indiferença, instala-se um ambiente de desconfiança generalizada. As pessoas passam a priorizar excessivamente os próprios interesses. O amor, definido pela capacidade de doar-se, compreender e respeitar o outro, perde o seu espaço, dando lugar à frieza e ao individualismo. Esse esfriamento ocorre por um processo de desgaste diário. Apesar do cenário desafiador, a palavra de Deus oferece uma âncora de esperança. A única maneira eficaz
de combater o avanço da iniquidade é a prática do bem, vencer o mal com o bem, cultivar a fé, proteger o coração, são atitudes fundamentais para manter a chama do amor acesa. Glória a Deus! E olha, gente, convidado desta manhã é natural de São Paulo, filho de Edmundo e Maria, casado com Ednilza e tem 2 filhos, Silas e Ruama. Se converteu em 1980. Foi batizado nas águas em 1982 e com o Espírito Santo no ano de 2000, mesmo ano que foi consagrado a pastor. Ele é formado em teologia, filosofia, pedagogia e lidera e coopera como pastor da Igreja Nova Jerusalém, na cidade de Teutônio Vilela. Glória a Deus! É um homem cheio da presença do Senhor e com uma grande bagagem. Quem é o convidado desta manhã? Produção? O nosso convidado, Eduardo Brandão Costa. Pastor Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eduardo. O senhor está no Conectados em Fé. Bom dia. É um prazer estar aqui. Glória a Deus, e é uma honra para o Conectados em Fé ter o Senhor conosco nesta manhã. Pastor Eduardo, mediante o tema que nós lemos, o Senhor Jesus ele deixou bem claro, nos deixou esse grande alerta, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. E nós estamos vendo esse acontecimento, nós já estamos vendo, sentindo que o amor de muitos, infelizmente, já começou ou já até esfriou. Como podemos, pastor, interpretar a passagem de Mateus 24:12? Bem, para começar, nós precisamos entender duas questões. Não se trata de uma alerta especificamente para os discípulos de sua época, mas se trata para uma época bem posterior, porque Jesus está, a gente voltando ao contexto da palavra, porque uma coisa é você pegar um texto e ministrar sobre ele, mas quando você pega o contexto, que é exatamente a parte onde aconteceu e como aconteceu, Jesus está falando anteriormente no capítulo 24, versículo 1, ele começa falando sobre o que está por vir, ou seja, está alertando os discípulos de algo que estaria por vir. E aí nos revela várias coisas. E no final, ele deixa bem claro que de tanto essas coisas se tornarem práticas comuns na sociedade, então o amor de muitas pessoas iria esfriar. Perceba que ele não fala o amor de todos, ele fala o amor de muitos. Significa dizer que ele faz um alerta, mas ao mesmo tempo revela também que no meio dessa quantidade de pessoas que terá o amor esfriado por conta das práticas, dos achismos, dos nada a ver, que as pessoas geralmente usam essas frases, elas vão perder o foco, elas vão priorizar outras coisas, mas não serão todas as pessoas. Ele deixa bem claro que pelo fato de haver essa multiplicação da iniquidade, ainda existirão pessoas que vão se manter firmes, fiéis em um tempo difícil. E outra coisa, outro detalhe, é que ele está falando naquele tempo dos tempos que nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos tendo essa oportunidade de vivenciar uma profecia ou uma revelação que Jesus fez aos seus discípulos. Nada mais justo do que nós nos observarmos, nos policiarmos, porque estamos vivendo a prática da iniquidade. Então, o que seria a diferença entre o pecado e a iniquidade? A gente sabe que o pecado é um deslize, é uma desobediência, mas a iniquidade é a prática constante, praticamente premeditada, de algo que você sabe que está completamente errado e você continua fazendo. Na verdade, é como se a iniquidade fosse
o prazer de fazer algo errado, mesmo sabendo que está errado e que existe uma palavra divina a respeito da contrariedade daquela prática. E quando nós nos acostumamos a fazer isso, então, para essas pessoas que vivem na prática do pecado, elas começam a passar para o segundo estágio, que já não é mais um pecado, é uma iniquidade. É algo que você já pratica, acreditando e praticamente determinando que não vai lhe causar mal algum, que não tem nada a ver, que todo mundo faz assim. E isso vai gerando na sociedade, como a própria palavra fala, que um abismo puxa outro abismo. E assim sucessivamente, até que Jesus faz essa alerta e a gente hoje percebe que somos nós que estamos vivendo esse tempo e presenciando esse grande desenfreamento, né, do tratamento das pessoas, da falta de empatia e tudo mais. Por isso, Jesus fez questão de, mediante uma pergunta dos discípulos, eles tinham muita como é que se diz, vontade de saber o que estava por vir, o que estava por acontecer. Então eles fazem perguntas a Jesus. E Jesus começa a dizer, a partir do capítulo 24 de Mateus, o que iria acontecer. Aquela predição, aquela revelação é para os finais dos tempos. E nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Aleluia! Glória a Deus! É desse jeito, gente. Jesus, ele diz, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã maravilhosa que está nos assistindo, eu e você não precisamos estar, aleluia, no meio daqueles que o amor está esfriando. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que dia após dia, momento após momento, ele está ali, né, nos alertando, nos chamando, nos trazendo, querendo nos trazer mais para perto do Senhor. Aleluia. Pastor Eduardo, qual a diferença entre o esfriamento e a falta de amor? Bom, essa é uma questão bem interessante, porque eu costumo dizer que o esfriamento é como se uma pessoa se o amor estivesse em stand-by. Stand-by é uma palavra inglesa para espera. Quando você pega o cabo elétrico de uma TV, você conecta na tomada, mas a TV não está ligada. Ela está esperando que você acione o controle, o power, para que ela possa estar realmente ligada. Então, a diferença, o amor, o esfriamento é momentâneo. Significa dizer que a qualquer momento ele pode ser reaceso, ele pode voltar ao primeiro amor. Ele pode arder no cristão, queimar no cristão, como queimou desde o início. Já a falta de amor é praticamente o abandono do amor. Ou seja, quando a gente vê em Coríntios capítulo 13, Paulo descreve com muita excelência o que é o amor. E ele declara que o amor ele é uma das coisas que não vai morrer. Ela é para sempre. Mas aí há uma diferença. É preciso analisar que o amor não é um sentimento. O amor é uma prática diária. Aleluia. Porque há pessoas que dizem eu amo, mas na sua prática ela praticamente contraria aquilo que ela está falando. Já outros não falam nada, mas eles demonstram com as atitudes o quanto ama. Perceba que Jesus, ele fez isso consequentemente várias vezes na prática, demonstrando o que é o amor. Significa dizer que quando eu paro de praticar esse amor, há uma probabilidade dele acabar. Mas quando ele fala que o amor acaba, ele é o amor humano, não o amor de Deus. Quando o nosso amor está baseado no amor de Cristo, no amor que Cristo ministrou sobre a nossa vida, nós entendemos que nós não merecíamos, mas Ele, com a sua graça, derramou a sua vida sobre nós, nos dando a oportunidade, sabe, de salvação, de transformação, de libertação, sabe, e mais ainda, da presença do seu Espírito em nossa vida, para nos conduzir em dias tão difíceis nos quais estamos vivendo. Então, a diferença entre o esfriamento é que o esfriamento há uma possibilidade dele voltar a ser aquecido, mas a falta de amor é muito difícil. Nós estamos vendo isso na prática hoje. Anteriormente, antes do esfriamento do amor, as pessoas tinham os desencontros, mas elas chegavam a um consenso.
Mas perceba, hoje nós vemos pessoas tirando a vida de outras por questões tão simples. Significa dizer que, neste caso, foi o amor ao outro, a falta da empatia com o outro, se colocar no lugar do outro. Isso é a ausência do amor. Entendeu? Verdade. Glória a Deus. Pastor, como com o aumento da iniquidade e do pecado, eles afetam diretamente a capacidade das pessoas de perdoar e ter compaixão. É bem simples. Nós entendemos pela palavra que quanto mais nós praticamos a palavra, nós basicamente somos moldados por ela. Todas as vezes que eu leio a Bíblia Sagrada, eu encontro nela orientações e a decisão será minha de eu pegar essas orientações e colocá-las em prática, né? Mas aí acontece que quando eu começo a praticar ações que contrariam a palavra e essas ações começam a tomar conta das minhas decisões, eu começo a incluí-las na minha maneira de viver e começo a deixar de lado a realidade da palavra de Deus. E aí, quando eu me deparo, eu já estou tão influenciado com essas coisas que não consigo mais me colocar no lugar do outro. E isso tem interferido muito na vivência das pessoas. Tá? A proliferação da iniquidade, ela ocasiona a dificuldade de perdoar e de liberar perdão. Ou melhor, de perdoar e de ser perdoado. Né? Como, por exemplo, eu ouvi um pregador dizer que não perdoar é como se alguém tomasse veneno e esperasse que o seu opositor morresse. Mas, na verdade, quem tomou o veneno foi ele. Significa entender ou dizer que se nós vivemos em contato com esta palavra, é basicamente impossível a gente entrar no que nós entendemos como influência das coisas mundanas em nós. E aí nós começamos a sempre colocar tudo que passamos, entender do modo espiritual. Quando nós entendemos isso do modo espiritual, a gente vai ter as percepções. E o amigo maravilhoso do crente, chamado Espírito Santo, ele sempre conduzirá esse cristão a uma interpretação, a uma reavaliação e um redirecionamento e um posicionamento novo da sua vida, para que ele não venha ser ou andar na direção ou nos costumes de uma grande maioria de pessoas que vivem no mundo desenfreadamente. O cristão precisa ser, como o que o próprio Jesus disse, o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou algo aí muito importante e interessante, né? Que o crente, nós precisamos, né, ser espirituais. Se a gente busca isso em Deus, se a gente busca, né, isso no Espírito Santo, o Senhor ele vai nos capacitando a ter esse entendimento, a ter essa visão, né? Até a nossa mente realmente, né, focada, vamos dizer assim, né, na palavra do Senhor, porque a palavra ela vai nos limpando, ela vai nos edificando, ela vai nos transformando e vai fazendo com que o cristão ele não ache mais as coisas naturais. Não, é normal, não, é assim mesmo, né? Porque a gente escuta muito isso das pessoas. Na verdade, o Senhor não nos chama para ter essa visão, né? Como o Senhor também falou, precisamos realmente ser o sal da terra. Exatamente. Né? Precisamos ser a luz em meio às trevas, né? Mostrar, não, mas está assim, está um caos. Mas sabemos que Deus é poderoso para mudar, para transformar. E o Senhor não nos chama a ter a mesma mentalidade que muitos, infelizmente, estão tendo. Não é verdade? Pastor, com a velocidade das informações, né, e as constantes notícias de violência, de egoísmo, como podemos nos proteger para não nos tornarmos insensíveis? Essa é uma pergunta muito forte e muito interessante. Né? O que está acontecendo na sociedade atualmente? Nós estamos vivendo num mundo de uma velocidade muito grande das informações, o que pode gerar uma mudança de comportamento na humanidade. Né? Se as primeiras coisas, as primeiras ações do meu dia, elas são baseadas em informações negativas, então
eu também terei ações negativas durante o meu dia a dia. E aí, o conselho, a opinião que eu dou a respeito disso, o que poderíamos fazer? A primeira coisa é sermos seletivos naquilo que assistimos, lemos, vemos, ouvimos, por conta de que quanto mais informações negativas a nossa mente receber, né, ela vai ficar gravada em nossa mente. E há um propósito no projeto mundano de nos consolidar para sermos iguais à maioria do mundo. E nós não somos. Eu sempre costumo dizer que nós somos cidadãos dos céus, que foram eleitos por Deus para ter uma missão na terra. E enquanto essa missão não termina, Ele não nos chama para a sua glória. Ele só chama quando ela termina. Né? Então, o que fazer nesse momento? Ora, precisamos ser seletivos com as informações, diminuirmos consequentemente o tempo de tela, porque mais de 80% dos meios de comunicação, mais de 80% das informações, elas são de aspectos negativos. Isso causa modificação na nossa mentalidade. Né? Por exemplo, no período da pandemia, as pessoas foram bombardeadas com tantas informações negativas que boa parte delas adoeceram mais ainda, com depressão, com ansiedade e com outras doenças por conta da quantidade de informação. O que estava acontecendo? Por que essa quantidade de informação? Elas passaram a permanecer um tempo até sem limites nas redes sociais, na TV, nas programações, e isso gera na nossa mente, no nosso cérebro, gera uma dificuldade, sabe, de avaliarmos as coisas. Como vamos avaliar coisas boas se estamos só mentalizando coisas negativas? Não teremos possibilidade. Perceba que quando nós começamos a dizer para nós mesmos, eu posso, eu consigo, eu faço, e aí a gente começa consolidar a nossa mente para posicionamento positivo. Mas quando nós somos bombardeados com tanta coisa negativa que a gente vê na internet, sabe, a gente chega até a começar a descrer de algumas coisas. Nós somos tão influenciados que, por exemplo, quando nós estamos diante do Instagram, por exemplo, e nós vemos uma mensagem de uma pessoa que vai às ruas e encontra uma criança que está vendendo alguma coisa e aquela pessoa com o coração muito cheio de graça, ela favorece aquela outra, dando a ela a possibilidade de resolver parte dos seus problemas, a nossa mente está mentalizando uma coisa positiva e nós temos a tendência de sermos influenciados por aquele momento e ficarmos melancólicos, ficarmos emocionados, o que é natural. Imagine o que acontece quando o que estamos assistindo é negativo. Fazemos as mesmas coisas, passamos até a descrer de algumas coisas. Por isso que é importante, nesse momento, sermos seletivos no que assistimos e diminuirmos o tempo de participação nas redes sociais, no que assistimos e no que vemos. E assim, pastor, é tão sério, porque a gente vê que notícias que são relacionadas à violência, né, a coisas assim, a caos, a coisas que nos traz tristeza e dor, a gente vê que atrai mais o número de pessoas para assistir, para ver, às vezes até para curtir, né, cenas de violência, essas coisas. Como se, para muitos, aquilo ali já se tornou algo normal e natural. E às vezes nem choca tanto mais, né, não causa mais aquele choque. Então é como o senhor está falando, nós temos que realmente, né, selecionar o que nós vamos estar vendo, o que é que os nossos olhos vão estar captando, o que é que a gente vai estar absorvendo. Não é verdade? Isso é realmente muito sério. Pastor, de que maneira a busca desenfreada por interesses individuais afeta, né, as relações familiares e a convivência com Deus e até mesmo com a comunidade, com as pessoas? Bom, quando nós passamos a ver
a buscar as coisas de maneira, vamos dizer assim, até doentia, a ponto de a gente desconsiderar as pessoas, desconsiderar as situações. Então, há uma tendência muito grande da gente ter digamos, um esfriamento na empatia, um esfriamento na forma de tratamento das pessoas. E a gente sabe que quando Deus criou o homem, ele não criou o homem só. Se ele criou o homem e depois criou a mulher, se ele criou ambos, ele sabia que o homem tinha necessidade de relacionamento. Então, por que eu tomar decisões sozinhos ou buscar alguma coisa sozinho quando eu tenho pessoas ao meu redor? Já foi feito testes a esse respeito de que o homem não tem possibilidade de viver só. Mas a partir do momento que eu desconsidero que o outro faz parte da minha vida, sabe, conhecendo ele ou não, querendo eu ou não, haverá um tempo, haverá um dia que eu vou precisar do outro, né? Mas se eu passar a desconsiderar isso, então eu vou basicamente ter dificuldade de ter relacionamento, e todo mundo vai ter um relacionamento mais íntimo um dia. E se isso não for praticado, como é que as pessoas vão poder ajudar outras? Sabe o que ocorre nesse tempo é que as pessoas hoje já têm dificuldade de se posicionar ou de se colocar no lugar do outro. Verdade. Por conta dessas questões que ele está buscando os seus interesses pessoais de uma forma tão grande que está esquecendo que tem o outro também para ele tratar. Tem pessoas ao redor, sabe? Eu lembro de uma mensagem que um cantor muito famoso, no período da pandemia, ele já era uma pessoa, por ser famosa, né, o famoso, ele já era uma pessoa muito ocupada e dava pouquíssima atenção à família. Mas no período da pandemia ele teve que se isolar, porque esse era o comando, sabe? O isolamento era o comando. E aí o que aconteceu é que ele descobriu que tinha mais alguém dentro de casa, que tinham pessoas ao seu redor. E que as decisões tomadas lá fora estavam excluindo essas pessoas. Os interesses buscados, ainda que fosse beneficiar todos, estava sendo buscado sozinho. E o que acontece é que, se você busca algo sozinho, você tem mais dificuldade de alcançar do que se você tiver mais pessoas junto com você, te apoiando, te dando força. E aí, quando ele descobre que tinha alguém dentro de casa, além dele, ele faz uma canção sobre a família, sabe? Isso é muito, muito importante, porque perceber que no mundo você não está só, sabe? Além da sua família, tem outras pessoas que podem ser canais de Deus para a sua vida, ou você pode ser canal de Deus para a vida delas. Ontem eu estava no meu setor de trabalho e um jovem da igreja me ligou e disse: pastor, o senhor está onde? Eu disse: eu estou trabalhando. Eu poderia ir até aí, que eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, que eu vou embora. Eu vou trabalhar fora, passar uns meses fora, sabe? Aí eu disse: pode vir, querido. Aí eu chamei para o pátio da escola do trabalho e fui fazer uma oração específica. Mas ele me disse algo que tocou profundamente no meu coração. Ele disse: às vezes, pastor, eu aceito essas propostas de trabalhar fora, porque é como se Deus estivesse me impulsionando para falar do amor dele para as pessoas com quem eu vou vivenciar ou conviver. Isso Deus tem me mostrado várias vezes. É óbvio que eu quero algo para ficar permanente aqui, para cuidar da minha família. Mas às vezes eu sinto esse impulsionar de Deus ao meu respeito, porque tem alguém a quem eu vou falar, ou tem alguém que vai falar do Evangelho para mim e vai me fortalecer mais. Eu achei isso muito interessante, sabe? Muito bonito da parte dele. Então, quando eu quero buscar as coisas sozinho, e esse interesse se torna algo praticamente incontrolável, aí aquilo que a Bíblia fala se cumpre. Quando uma pessoa ama o amor, sabe? Há uma coisa que faz com que ela se torne mais importante do que você mesmo. Há uma probabilidade de você nunca alcançá-la, sabe? E por isso nós precisamos, nós teremos, Deus não proíbe a gente buscar os nossos interesses, mas essa não é
a nossa missão, na verdade. É como Jesus. Eu costumo dizer que Jesus não veio apenas para curar pessoas. Ele veio para conduzi-las ao reino dele, que é muito mais importante do que a cura. Mas ele encontrou pessoas enfermas. E ele tinha a cura. Sabe? E se ele tinha a cura, não podia deixar aqueles que ele encontrou enfermos ainda continuar no sofrimento. Então ele as cura e as salva ao mesmo tempo, né? Mas a missão principal era salvá-los. Mas se para salvá-los eu preciso curá-los, então eu faço isso também. A vida cristã é assim. Eu vou encontrar pessoas que buscam desenfreadamente por algo, sabe? Mas aí eu preciso entender que serão eles, não poderá ser eu. Porque apesar de eu ter a minha família, apesar de eu ter a minha profissão, eu tenho uma missão. Como todo cristão, como todo ser humano, tem uma missão. Alguns ainda não descobriram, mas todos têm uma missão a ser realizada aqui nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Desse jeito, gente, que manhã maravilhosa! Que tema poderoso! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor por mais essa sexta-feira. Pastor, como transformar o amor, né, de um mero sentimento sujeito às circunstâncias em um princípio inegociável? Essa pergunta é muito simples porque é a prática. Não é falar, é praticar. Aleluia. Jesus não nos ensinou que devíamos saber, ele nos ensinou que deveríamos fazer. Sabe, eu tive uma formação recentemente no setor de trabalho e eu nem queria ficar no setor no momento. Mas a pessoa tinha tanta propriedade do que estava falando que eu decidi ficar. E ela colocou os slides e começou a explicar. Ela é uma especialista em crianças com necessidades especiais. E aí ela começou a colocar nos slides algumas mensagens. E uma das coisas ela disse assim, colocou assim, saber que existe para depois saber o que fazer. Né? Então perceba que quando eu falo que amo uma pessoa, amo Jesus, amo a palavra, mas eu não vou à igreja, eu não faço nada a respeito, eu não distribuo, eu não propago essa palavra, eu não menciono nem que eu sou um cristão, então eu estou contradizendo tudo aquilo que eu estou anunciando que eu sou, sabe? Por exemplo, um médico não precisa dizer que é médico quando a gente entra no seu gabinete, no seu consultório, ele está de branco e ele é um médico. Mas se encontrarmos ele e o enfermeiro no corredor, quem é o médico dos dois? Eles dois estão de branco, né? Então, aí quando ele anuncia o que ele é, ele já vai para a prática. Então, a prática prova o que ele é. E quanto menos nós praticarmos o que Jesus nos ensinou, menos nós teremos dele e menos alcançaremos vidas, porque nós fomos chamados com um propósito, sabe? E quando nós entendemos que esse propósito não é apenas conhecer a palavra, sabe? Porque conhecer a palavra, todos podem conhecer a palavra. É verdade. Nós temos um inimigo em comum que ele conhece a palavra de uma capa a outra da Bíblia, mas ele é opositor dessa palavra. Então, a Bíblia nos mostra que conhecer não é o bastante. Mas se nós conhecermos pouco, e o pouco que conhecemos praticarmos, então nós seremos verdadeiramente transmissores daquilo que Jesus propôs para nós. Jesus não veio apenas anunciar um reino. Ele veio transformar pessoas para que elas ficassem para anunciar. Perceba que ele prepara 12 homens, sabe? Ele prepara uma equipe, e essa equipe, irmãos amados, quando Jesus vai para a glória, quando Jesus volta aos céus, essa equipe não perde a qualidade. Ela não perde a qualidade. Ela avança com toda a força, ela propaga esse evangelho e ele é mais forte do que antes. Primeiro, porque eles estão anunciando algo que é de Jesus, que é de Deus, e não dos homens. E segundo, porque eles estão debaixo de uma palavra profética de Jesus.
né? Glória a Deus. O chamado e a determinação de que eles nunca seriam derrotados. Ou seja, há um texto na Bíblia que declara: no mundo tereis aflições, sabe? E aí, quando Jesus propaga esta palavra, ele está falando das situações que alguém pode viver. Mas aí ele fala: mas tem de bom ânimo, sabe? E lá no finalzinho do texto ele fala: eu venci o mundo. Aí se você juntar eu venci o mundo com no mundo tereis aflições, você vai ler: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu venci, você pode vencer. Glória a Deus. Perceba que Jesus, ele venceu tudo na cruz, toda a trajetória como homem. Mas a cruz, somente a morte, ele venceu como Deus. Sabe? Perceba que passou por tudo que passou, mas ele propagou, praticou, ensinou praticando, por isso que foi tão forte, porque ele não só ensinava, ele fazia também. Ele ensinava a fazer, fazendo, e isso muda todo o discipulado. E você vai encontrar homens que não retrocederam, homens que nunca mais foram os mesmos. Aleluia. Por isso nós temos o evangelho hoje, porque eles praticavam. Então, Glória o segredo a é Deus. a prática desse amor. Aleluia, glória a Deus. Gente, é como o pastor falou, né? Jesus, ele não só falou, não só ensinou, mas ele praticou. Aleluia, glória a Deus. Eu amo falar desse Jesus, eu amo falar da palavra de Deus, porque é Ele que nos transforma, é Ele que nos ama de uma forma incondicional, é Ele que se entregou por amor de você, da tua casa, da tua família. Então, olha, no mundo nós vamos ter aflições, vamos ter tristeza, dores, mas o Senhor Jesus, Ele venceu. Se Ele venceu, você também vai vencer. Não na tua força, mas na força do Senhor. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa. E eu já quero mandar um abraço para o Lucas Trajano, que nos acompanha de Lisboa, em Portugal. E para o evangelista Ricardo, da Igreja Leão de Judá, aqui de São Miguel dos Campos. E para o irmão Nailton Carvalho, filho da amada irmã Cícera, que Deus continue abençoando vocês, todos que estão conosco toda sexta-feira aqui, conectados, juntinhos, que Deus continue abençoando, meus amados, a vida de vocês. Pastor, que mensagem de esperança o Senhor deixa para as pessoas que sentem que o mundo ao seu redor está se tornando cada vez mais hostil e frio? A palavra de Deus nos fala que nós precisamos ser o que Jesus nos ensinou a ser. Somente sendo autênticos, verdadeiros cristãos, porque quando nós lemos na palavra de Deus o posicionamento dos homens chamados por Deus e o legado que eles deixaram, sabe? Primeiro, entendendo quem nos chamou. Quem nos chamou não nos chamou porque necessitava de nós. Ele nos chamou para um propósito, sabe? Um propósito para mudar a história de vida das pessoas. Tá? Então, a mensagem de esperança é: sejamos autênticos, verdadeiros. Não dá para ser verdadeiros apenas tendo uma vida normal. Um cristão é alguém que nunca vai ter uma vida normal. Aleluia. A vida normal é fazer o que você quer, o que você quiser, sabe? Mas a vida com Deus lhe responsabiliza a ser sal da terra, luz do mundo e ser autêntico em um mundo de tanta divergência de caráter das pessoas. Então o conselho que eu dou é que seja autêntico, um cristão autêntico em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Glória a Deus, aleluia, é desse jeito, gente, precisamos sim ser autênticos, ser firmes, aleluia, cada vez mais estarmos firmados no Senhor, não naquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho, não, mas naquilo que o Senhor
quer, naquilo que o Senhor tem, no propósito que Ele tem para mim e para você. Glória a Deus. Eu já quero agradecer nesta manhã de sexta-feira maravilhosa aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina. Meus amados, que Deus continue abençoando vocês. Quero agradecer também a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. Felipe, Adriana, que Deus continue abençoando e prosperando cada vez mais a vida de vocês. E a COF 10, através da Bel Rocha. Bel, que Deus continue, minha linda, te abençoando. A Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue te abençoando, minha amada. E a Academia WF, através de meus amados irmãos Meire e Ninho. Que Deus continue abençoando vocês. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira e do presbítero e vereador Feitosa. Que Deus continue abençoando, meus amados, a vida de vocês. E olha, não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time.
feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say louder, oh, bring the energy one more time. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, seu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, seu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. 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 Estamos de volta, gente. Estamos indo agora para o quadro Top 3 da Fé. Gente, quadro Top 3 da Fé
o convidado recebe 6 palavras relacionadas ao tema do programa. E ele tem a missão de escolher as 3 que considera mais importante. Cada escolha, ele explica o significado e a aplicação prática da palavra na vida cristã. Vamos às palavras de hoje? Então, gente, está aqui as 6 palavras: amor, compaixão, fé, santidade, perdão e esperança. Pastor, qual é a sua escolha? Qual a terceira palavra o senhor escolhe no seu top 3? Perdão. Perdão. Por que perdão? Eu acredito que a única forma de nós nos relacionarmos com pessoas, principalmente com Deus, é nós estarmos conscientes da nossa vida e nós termos coragem de ou liberar o perdão ou pedir esse perdão, sabe? E pedir perdão ou liberar perdão é reconhecer o ensinamento de Jesus quando fala que nós precisamos perdoar as pessoas assim como Ele nos perdoa. Isso significa dizer que quando nós não perdoamos alguém, consequentemente, também estamos fadados a não sermos perdoados. A escolha dessa palavra é porque é um ensinamento de Jesus para a convivência da humanidade. Amém, glória a Deus. Então, gente, o pastor escolheu perdão. Vamos para a nossa próxima palavra. Temos amor, compaixão, fé, santidade e esperança. Qual a segunda palavra? O seu top 3, o senhor escolhe. Santidade. Santidade. Glória a Deus. Estão aqui. Perdão e santidade. Por que santidade, pastor? É a única coisa que pode nos aproximar de Deus. Ele é santo, sabe? Muitas pessoas têm vamos dizer assim, a capacidade de interpretar a palavra santidade como você está perfeito, mas santidade não é perfeição, sabe? Mas é busca de perfeição. E quando nós vamos falar, vamos nos apresentar ao Senhor, nós precisamos estar, pelo menos, dentro do padrão que Ele estabelece para estar com Ele. É óbvio que Ele nos ama incondicionalmente, mas a santidade nos aproxima do Senhor. E quando eu pratico a santidade, cada vez que eu pratico a santidade, eu me pareço mais com meu Pai, com meu Criador. Por isso que eu escolhi a santidade. Glória a Deus. Então, gente, está aqui. Perdão e santidade. Mas, antes de irmos para a palavra principal, top principal, nós temos uma pergunta da produção. Glória a Deus, mas antes eu quero mandar um abraço para todos os membros da Igreja Nova Jerusalém, lá no município de Teotônio Vilela, conectados aqui no Conectados. Pastor Eduardo, como pastorear pessoas que foram feridas pela falta de amor institucional? É uma pergunta muito pertinente, porque há muitas coisas que acontecem e que está fora do nosso controle, mesmo como pastor. Sabe? Eu acredito que a resposta para essa pergunta é sendo simples, sabe? E sendo sincero, reconhecendo o erro da instituição e se colocando à disposição para consertar e corrigir, para que isso não continue se repetindo com outras pessoas. E se preciso for, ir até a casa das pessoas que estão feridas e cuidar delas, para que elas possam entender que mesmo sendo uma instituição de Deus, ela é constituída por pessoas, e pessoas erram, pessoas falam algumas coisas que não devem ser faladas, e esquecem que no falar, mesmo às vezes pregando a palavra, pode ferir as pessoas, tá? Então, a forma de corrigir isso seria a própria instituição indo ao encontro dessas pessoas para fazer uma correção
e acolhê-la de uma forma melhor. Acredito que a gente pode resolver isso assim. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, estamos voltando aqui para o nosso top 3 da fé. E aí, produção? Então, está aqui. Perdão, santidade. Estamos indo agora para o top 1. Pastor, temos ainda amor, compaixão, fé e esperança. Qual é o seu top 1 hoje da fé? O amor. O amor. Por que o amor? Primeiro porque, segundo a palavra, o amor é o sentido de tudo, de toda a existência. O amor, ele não morre, ele é eterno, sabe? E eu estou falando do amor de Deus. E esse Deus transfere este amor, esse mesmo amor que ele sente, ele quer que nós o pratiquemos. Sabe? Quando Paulo, em 1 Coríntios 13, vai falar sobre o amor, perceba que ele fala coisas tão fortes, tão poderosas. Ele declara que se houver, línguas cessarão. Porque o amor supera, sabe? No final ele declara, porém existem 3 coisas que duram para sempre. A fé, a esperança e o amor. Aleluia. Mas a maior delas é o amor. E ele não está falando do amor comum, ele está falando do mesmo amor que Deus estabelece para comigo e para a humanidade, para com a humanidade. Ele quer que esse mesmo amor seja praticado, sabe? E é uma das formas de você demonstrar o amor que Deus sente pelo pecador, é você também praticando esse mesmo amor. Por isso que eu escolhi o amor como primeiro. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, ficou assim o top 3 do pastor Eduardo. Perdão, santidade e amor. Glória a Deus. Eu quero que vocês também, que estão aí nos assistindo, coloca lá nos comentários seu top 3. Qual é o seu top 3? Qual foi das 6 palavras que mais tocou seu coração mediante este tema? Deixa lá teu top 3 da fé. E olha, gente, eu já quero agradecer a Deus mais uma vez aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, juntinhos, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. Quero agradecer a Coffee 10, através da Bel Rocha. E a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue, meus amados, abençoando a vida de vocês. E o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira e do presbítero e vereador Feitosa. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Gente, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar.
Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Nis brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas de Nis, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, bring the energy one more time. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Estamos de volta, gente. E estamos indo agora para um momento de reflexão com a palavra poderosa no quadro Momento de Fé com o apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, povo de Deus. Desejo um dia abençoado para todos vocês. Quero vos trazer uma palavra nesta manhã sobre o nosso tema: Minha família, território de milagres. Com base no texto de Salmo 127, 1-5, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Talvez você esteja dizendo, sempre o apóstolo fala sobre esse tema ou esse texto. A palavra de Deus, quanto mais divulgada, mais ela se torna eficaz nas nossas vidas. Por isso que o próprio Deus orientou a Moisés para que escrevesse no capítulo 6 de Deuteronômio
que os pais falassem aos filhos sobre a palavra de Deus, sobre a sua palavra, em casa, deitados, caminhando e em todos os lugares, que a palavra de Deus fosse primordial na vida do seu povo. Naquele tempo os hebreus, hoje os judeus. E nós podemos ver que um povo milenar continua com os mesmos padrões nos dias de hoje, cumprindo as Escrituras, porque eles são ensinados. E eu sou testemunha disso. Eu já estive em Israel por 7 vezes. E ali nós vemos os pais levarem os filhos. E eles não economizam nos filhos. Um casal de judeu tem 7, 8, 10 filhos. Então eles têm filhos porque eles sabem a importância de gerar filhos. Claro que o Ocidente tomou um outro rumo e as famílias estão cada dia ficando menor, se diminuindo. Porém, a palavra de Deus, ela precisa ser repetida, falando daquilo que de fato Deus pode fazer nas nossas vidas. Veja que o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão é aqueles que edificam. Em vão são aqueles que ficam guardando a casa, a rua, a cidade. E aí ele completa: inútil vos será levantar de madrugada, como muitos fazem, e outros nem levantam-se, já passam direto. Eu tinha um amigo que ele começava a trabalhar meio-dia e ia para 5 da manhã. Infelizmente esse homem hoje está na eternidade, ainda muito jovem. Ele não tinha horário de descanso. Por isso que o Senhor aqui está orientando: enquanto o justo dorme, o Senhor está trabalhando por ele. Enquanto o justo dorme, o Senhor está granjeando para ele. Isso é muito lindo. Isso fala do justo na sua integridade a Deus. E a sua integridade vai deixar legados para as próximas gerações. Por exemplo, para os meus netos, meus bisnetos, e enfim, as gerações sequentes. Será derramada sobre a vida deles essa unção. E aí, o salmista continua dizendo: herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão de um guerreiro. O pai não abre mão, mas os filhos jovens têm a força de uma flecha. Agora imagine uma flecha na mão de um guerreiro. Assim são os nossos filhos nas mãos daqueles que são íntegros ao Senhor. O sábio Salomão, ele escreveu em seus provérbios uma frase que eu acho muito linda. Ela diz o seguinte: que os filhos do justo serão bem-aventurados. Os nossos filhos podem até esquecer dos nossos discursos. Pode, não é verdade. Isso é uma verdade. Porém, eles não vão esquecer dos nossos exemplos. E aí eu daria exemplos da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, que na próxima sexta-feira eu vou estar falando sobre eles. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Beijo no coração e até a próxima sexta-feira, querendo Deus.
absoluta perfeição, maravilhas tens feito. Os teus preceitos são fiéis e verdadeiros. Com absoluta perfeição, maravilhas tens feito. Os teus preceitos são fiéis e verdadeiros. Refúgio seguro, socorro bem presente, forte abrigo, tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Refúgio seguro, socorro bem presente, forte abrigo, tu és o meu Deus. És refúgio, refúgio seguro, socorro bem presente, forte abrigo, tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Então, gente, estamos chegando no finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para o convidado desta manhã, o pastor Eduardo. Bem, é um prazer estar com vocês. Acredito que foi muito proveitoso, muito produtivo e certamente vidas serão alcançadas com esta palavra poderosa. Nós estaremos com você na Igreja Nova Jerusalém, em Teotônio Vilela. Você que está nos assistindo, esteja ciente de que nós estamos felizes por estar aqui representando vocês aqui neste programa, Conectados em Fé, e que a graça de Deus esteja com você. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, quais os dias de culto? Nós temos cultos quartas-feiras e domingos, cultos mesmo, mas nós temos intercessão, né, na sexta-feira, toda sexta-feira, e no sábado, escola bíblica, normalmente. Amém, glória a Deus. Quero passar também, gente, as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Pedir a todos que continuem assistindo Conectados em Fé aqui no canal ATV da Gente, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Como também peço que acompanhe a Missionariara no YouTube e no Instagram. E o Conectados em Fé no Instagram. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao convidado desta manhã, o pastor Eduardo,
Pastor, que Deus continue abençoando a vida do Senhor, o seu ministério e toda a sua família. Quero agradecer também a vocês que ficaram conosco até agora, juntinhos, conectados. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. E que esta palavra, este tema desta manhã, possa chegar diante de você como uma palavra rema, que o Espírito Santo de Deus venha te ministrar através desta palavra. E olha, gente, temos culto domingo no Ministério Betel Sede, a partir das 18 horas. Então, não fique em casa, venha adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus. Também quero mandar um beijo, um abraço para nossa cobertura espiritual, nosso apóstolo Josivaldo Lima e a sua esposa, a apóstola Ruth. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Beijo no coração e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É por ti, é por ti.